tá? Então, hoje nós iremos, para vocês, na verdade, um bloco de questões de concurso, de questões voltadas à radioproteção, a tudo que nós estudamos até agora, porém, dando ênfase às legislações, né? A portaria 453 e a norma da CNEM 3.01, tá bem? Então, podem colocar o nome, já botei para gravar, tá? Então, gostaria aí da participação de vocês, se gostam de falar, né? Pelo menos para realizar aí a leitura das questões, e aí depois a gente vai discutir a resposta, tá? Então, vou colocar, tá? Aqui na primeira questão, para a gente já iniciar. Tá? Então, ao lado de cada questão, tem a referência da prova. Então, depois vocês podem estar pesquisando aí para poder ver a prova, né? A qual eu tirei aí a questão. Então, alguém gostaria de fazer a leitura aí da primeira questão? Vamos Posso lá. fazer, professor? Pode ler, à vontade. Você lê o enunciado e pode ler as alternativas. No caso aqui, basta ler só esses pontos, tá? As alternativas não precisa ler, não. Tá certo. Concurso Público Unificado SAD/MT 2009. Em relação à Portaria 453 de 1998, acerca das restrições de dose em exposições médicas, julgue as afirmativas. 1. A presença de acompanhantes durante os procedimentos radiológicos somente é permitida quando imprescindível for para conter, confortar ou ajudar pacientes. Durante as exposições, é obrigatória aos acompanhantes a utilização de vestimenta de proteção individual que possua, no mínimo, o equivalente a 0,5 milímetros de chumbo. É proibido a um mesmo indivíduo desenvolver regularmente esta atividade. Esta atividade deve ser exercida em caráter obrigatório dentro do contexto da atividade profissional de acompanhante. Então, primeira questão aí falando sobre a portaria 453 de 98. Traz alguns pontos voltados ali ao requisito de acompanhamento, né, e de EPI, de proteção, tá? Então, a questão pede para que vocês analisem as alternativas aí 1, 2, 3 e 4 e, ao final, pede para assinalar a alternativa correta. Então, vejam que tanto a alternativa A, B, C, D e E, elas estão em busca dos itens corretos, tá? Então, eu dou aí para vocês... Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor. Oi. Diga. O senhor podia explicar o que é que quer dizer essa alternativa 3, porque eu não compreendi direito. Pronto. Se você observar, a questão, desde o primeiro item, ela vem falando sobre a questão de acompanhamento, né? De acompanhar o paciente durante o exame. Na segunda também fala do acompanhamento, porém voltado à vestimenta plumbífera, né? Ao EPI, que o acompanhante vai estar realizado. E aí a terceira diz o seguinte: é proibido a um mesmo indivíduo desenvolver regularmente essa atividade. Ou seja, a Anvisa proíbe que uma mesma pessoa sempre exerça a função de acompanhante, certo? Certo. Tá bom? Então, vamos fazer a seguinte dinâmica. A gente faz a leitura da questão e eu dou 2 minutos para que vocês releiam aí só para vocês e tentem encontrar
a alternativa correta, certo? Começando aí os 2 minutos de agora. Então, vocês podem aí discutir entre si, né, sobre a questão, ou se alguém tiver alguma observação, pode ficar à vontade, tá? E aí eu dou esses 2 minutos para que vocês possam aí responder. Quando acabar o tempo, eu falo alguma coisa aqui para a gente poder analisar cada alternativa. Então, eu peço que vocês, né, observem aí novamente a questão. Eu enviei para vocês as normas, né? Tanto da portaria como da CNEM. No caso, como a questão é da portaria, vocês podem estar aí consultando, né? Ou as anotações que vocês fizeram aí no decorrer das aulas que a gente teve sobre a norma. Professor, Diga. essa 3 é em relação ao acompanhante, né? Ao Isso. técnico, eu acho, não é? Esta atividade deve ser exercida em caráter obrigatório dentro do contexto da atividade profissional de acompanhante. Aqui está se referindo ao operador, tá? Tipo assim, você é o estagiário lá da clínica e aí o pessoal está te obrigando, né, a ser o acompanhante, porque, segundo a norma, segundo essa opção, né, esta atividade deve ser exercida em caráter obrigatório. E aí, é obrigatório ou não é? Como é que funciona? Não. Bora, vem. Não precisa de segredo, não. Então, gente, qual é a alternativa aí que vocês acham que é a correta? A C. A D. Para mim é a D. Para mim é a C, que durante as exposições é obrigatória aos acompanhantes a utilização de vestimenta. Ó, Proteção Mas eu individual. acho que é 0,25 o 25? milímetro de chumbo. Eu acho que é 25. Não me lembro muito bem, mas eu acho que é 25. ó, vou fazer a leitura, né? E aí, se vocês quiserem intervir para acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Aí eu vou só desligar o microfone para, enquanto eu estiver falando, não ficar interferência. Mas quando quiserem falar, pode ligar o microfone e falar, que eu gosto assim. Não gosto do povo tudo calado e só eu falando, não. Primeira, deixa eu colocar aqui o lapisinho para a gente ir grifando. A presença de acompanhantes durante os procedimentos radiológicos somente é permitida quando imprescindível for para conter
confortar ou ajudar os pacientes. Essa alternativa está correta, certo? Ah, Ou a presença de acompanhante durante o procedimento somente é permitida, ou seja, só pode acompanhar, tá? Quando imprescindível for, ou seja, quando houver realmente a necessidade de conter, confortar ou ajudar pacientes, tá certo? Então, essa está correta. Item 2. Durante as exposições, é obrigatória aos acompanhantes a utilização de vestimenta de proteção individual e que possua, no mínimo, o equivalente a 0,5 milímetro de chumbo. O que é que a portaria nos fala? E a milimetragem do avental de chumbo para o acompanhante deve ser a quanto que a colega falou aí? 0,25. 0,25 milímetros. Então, esta alternativa está incorreta. 3. É proibido a um mesmo indivíduo desenvolver regularmente essa atividade, né? Será que pode uma pessoa ser contratada para ser técnico em acompanhante de pacientes que precisam ser contidos, confortados ou ajudados? Não, né, gente? Então, Não. uma mesma pessoa não pode desenvolver continuamente essa atividade. Ela não pode estar ali exercendo apenas a função de acompanhante, tá certo? Então, essa função está correta. Item 4. Esta atividade, né, de acompanhamento deve ser exercida em caráter obrigatório, ou seja, a pessoa é obrigada a acompanhar, dentro do contexto da atividade profissional de acompanhante. Não existe a atividade profissional de acompanhante, gente. Você já viu alguma profissão de acompanhante para exames radiológicos? Não. Não. Então, esta alternativa ela está aí incorreta. Então, ó, a alternativa correta dessa questão fica sendo a alternativa D, tá? Apenas o item 1 e 3 é que estão corretos, tá certo? Então, percebam que essa questão, ela apresenta uma certa dificuldade quanto à interpretação, que até o colega perguntou. Se eu estou vendo que todas as alternativas falam de um mesmo assunto, a questão é voltada para aquele assunto. E vê que no enunciado não fala de acompanhamento, né? Fala de restrição de dose em exposições. Não fala se é do operador, se é do indivíduo do público ou se é do acompanhante. Quando eu começo a avaliar as alternativas, é que eu percebo que ela está falando de quem? Do acompanhante, tá? Então, aqui é necessário uma leitura, né? Detalhada da questão, a fim de que a gente perceba que o foco da questão está dentro dela mesma, porém não está tão esclarecido, tá bom? Então, para quem chegou, tá? Agora, nós estamos fazendo aqui um apanhado de questões de concurso, tá? A qual vocês fazem a leitura da questão, né? Algum de vocês faz, para todo mundo ouvir. E depois eu dou 2 minutos para que vocês releiam a questão e tentem encontrar a alternativa correta ou incorreta, dependendo do que a questão sugere, tá? Vamos para a questão 2, né? Peço que outro colega aí faça a leitura. Faça a leitura agora do enunciado e das alternativas, por favor. Vamos lá. Quem gostaria de ler? Professor. Leia. Dentre as alternativas, pode ler? Pode. Dentre as alternativas abaixo, qual tem relação com o princípio de Alara? Item A. Na análise de imagens radiográficas,
paciente fique de frente para o observador, o que posiciona à esquerda do paciente, à direita do observador. Item B. É necessário um mínimo de 2 incidências obtidas a 90 graus entre si para a maioria dos posicionamentos radiográficos. Item C. A exposição ocupacional deve ser mantida no nível mais baixo que puder ser conseguido. Item D. O técnico de radiologia tem a obrigação de identificar e promover padrões exemplares de prática, conduta e desempenho profissionais. Item E. O uso de proteção gonodal em todos os pacientes em idade potencialmente reprodutiva. Então, ó, essa questão eu retirei de uma prova de concurso que só vinha as questões. Eu não consegui identificar a origem, né? Porém, achei uma questão interessante, né? A qual ela quer saber qual das alternativas que o colega leu tem relação com o princípio Alara, né? Lembra que o princípio Alara, ele está dentro do princípio de otimização, tá? A qual as doses de exames devem ser diminuídas sem prejudicar a qualidade do exame. Esse Alara é uma sigla, né, que é em inglês, mas em português significa doses tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Então, eu acho que vocês devem estar lembrando aí dessa palavrinha. Então, 2 minutinhos, começando de agora, para que vocês refaçam a leitura da questão e encontrem a alternativa que mais se relaciona com o princípio Alara. Vamos lá. Alternativa C. Alguém discorda? Então, vamos lá. Qual das alternativas mais se relaciona com o princípio Alara? Letra A. Na análise de imagens radiográficas, o paciente fica de frente para o observador, o que posiciona à esquerda do paciente à direita do observador. Então, nós temos aqui uma alternativa totalmente confusa, né? Sem nexo entre as palavras e que não condiz com o que nós queremos saber, que é o efeito Alara, tá? Aqui possivelmente é voltado ao marcador, né, que a gente coloca no chassi ou no cassete, identificando o lado direito e o lado esquerdo. Letra B. É necessário um mínimo de 2 incidências obtidas a 90 graus entre si para a maioria dos procedimentos radiográficos, né?
A alternativa também correta. Esse conceito aqui é referente às rotinas básicas para a realização de exames radiológicos. Letra C. A exposição ocupacional deve ser mantida no nível mais baixo que puder ser conseguido. Tá? Então, essa alternativa, né, até que tem a ver com o princípio Alara. Falando aqui sobre níveis baixos de radiação. Manter o mais baixo, né, que pudesse conseguir a fim de que não prejudique a imagem. Porém, vamos ver as outras alternativas. Vai que seja incorreta a C, né? Letra D. O técnico de radiologia tem a obrigação de identificar e promover padrões exemplares de prática, conduta e desempenhos profissionais. Isso aqui está mais ligado à parte de código de ética, então também é a alternativa incorreta. E letra E, o uso de proteção gonadal em todos os pacientes em idade potencialmente reprodutiva. Alternativa também, aí incorreta, né, voltada ao uso do EPI, não tem nada a ver com a Lara. Então, a alternativa correta fica sendo aí a letra C, tá? Efeito Alara se relaciona aí com a exposição ocupacional, deve ser mantida no nível mais baixo que puder ser conseguido. Então, a Lara está dentro da otimização de dose. O que é otimizar é diminuir sem perder qualidade. Então, quanto menor for a dose de radiação nos procedimentos, menos exposto será o indivíduo. Porém, essa diminuição da exposição, ela não poderá prejudicar a qualidade do exame. Caso contrário, o princípio Alara estará sendo praticado aí de forma incorreta, tá bem? Alguma Ponto dúvida em para mim, relação? professor. Como? Um ponto para mim, acertei. Ah, tá. Vamos para a próxima. Quem é o próximo colega que vai ler? Gente, algumas questões, elas são basicamente iguais, parecidas, tá bem? Porém, eu coloquei para a gente poder ver a diferença entre um e outro. Vamos lá, quem gostaria de realizar a leitura? Quem já leu, se quiser ler de novo, fica à vontade. Vamos lá, gente. Alguém para ler, por favor? Bora, Fidel. Lê aí, Fidel. Aniele, vamos participar. Não, eu tá Não, Fidel. ele tá com o Fidel. Fidel foi dar o mingau do menino, mano. Vai, Raniel. Só fazer a leitura, não precisa responder. Raniel, vai, lê aí. Tá, eu vou passar o concurso para vai começar. Os técnicos de radiologia são responsáveis por proteger contra o excesso de radiação a si mesmo, a seus pacientes e seus colegas de trabalho. Assim sendo, deve-se, alternativa A, estender a utilização do dosímetro aos pacientes e técnicos em radiologia, apesar de o aparelho ser de uso restrito dos trabalhadores de clínicas radiológicas. B, considerar que a utilização do dosímetro previne os efeitos biológicos da exposição à radiação. C, empregar a menor dose possível de radiação, sem comprometer a qualidade de imagem, a fim de garantir a proteção requerida. D, considerar que as gestantes podem trabalhar nas áreas controladas, como o dosímetro posicionado de forma correta. Obrigado, Raniel. Então, gente, De nada. a questão, né, ela fala sobre aí a proteção radiológica do operador, ele mesmo se protegendo da radiação. Qual dessas alternativas aí é a alternativa correta quanto a esses quesitos de proteção radiológica? 2 minutinhos aí para vocês fazerem a releitura, tá? E encontrarem a alternativa correta.
Alternativa C. Também acho que é a C. Todos acham que é a C? Vamos lá. Letra A. Estender a utilização do dosímetro aos pacientes e técnicos em radiologia, apesar de o aparelho ser de uso restrito dos trabalhadores de clínicas radiológicas. Alternativa incorreta, pois o dosímetro é de uso individual do operador. Não há necessidade do paciente utilizar. E lembrando que o dosímetro ele é um monitor de dose. Ele não é um equipamento de proteção individual. Então, já vamos aqui para a letra B, que também é incorreta. Considerar que a utilização do dosímetro previne os efeitos biológicos da exposição à radiação. Jamais. O dosímetro não nos protege da radiação. Ele vai monitorar os níveis de dose que a gente é exposto durante a jornada ali de trabalho mensalmente, certo? C. Empregar a menor dose possível de radiação sem comprometer a qualidade da imagem. Princípio ALARA, né? Doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. É essa frase aqui em inglês, a fim de garantir a proteção requerida. Então, a alternativa é semelhante ao que nós vimos na questão anterior. E vamos para a D, né? Considerar que as gestantes podem trabalhar nas áreas controladas com o dosímetro posicionado de forma correta, né? Lembra que a área controlada é aquela que só pode entrar o operador e o paciente, pois lá dentro nós temos a emissão da radiação, tá certo? Então, aqui a questão fica sendo essa alternativa incorreta, pois se a gestante está grávida, ela tem que avisar ao titular do setor a fim de que ela seja remanejada para um setor a qual ela não esteja exposta à radiação ionizante. Então, a alternativa correta, tá? Fica sendo aí a alternativa C, tá bom? Próxima questão. Quem gostaria de ler? Fidel. Bora, Fidel. Vamos? Vou ler, professor. Tá bom. Concurso Público da Administração Direta e Autarquias, edital número 002/2012. Segundo a portaria número 453/98 do Ministério da Saúde, que normatiza as diretrizes básicas sobre proteção radiológica, o limite de doses efetivas, médias, individuais em exposições ocupacionais em qualquer período de 5 anos não deve exceder a 15 Milisievert. milissieverts, 20 milissieverts, 25 milissieverts ou 30 milissieverts. Questão bem fácil. Vamos lá. Qual é a resposta? Ninguém lembra? Eita. Eita, essa aí pegou, professor. E essa é a mais fácil de todas, viu? Não é, rapaz. Faltou aqui na memória, ó. Vão aí, dê uma pesquisadinha aí no caderno, nas anotações. Tanto na portaria como na norma da CENEM, que a gente estudou, principalmente na CENEM, tem aquela tabela que estabelece os limites de dose, tá? Anuais para o operador e para o indivíduo do público. E lá na parte de dose efetiva, que é aquela dose que a gente é exposto durante um determinado período de tempo, ela nos diz, certo, que nós, operadores, em um período de 5 anos consecutivos,
não podemos, tá, ter o limite de dose ali efetiva de 20 milisievert durante 5 anos consecutivos, tá certo? Então, durante 5 anos, é calculado ali o tanto de dose que você esteve exposto e é feita a média, tá? E aí essa média não pode ultrapassar 20 milisievert, tá certo? Então, a resposta correta fica sendo 20 milisievert. Se fosse o limite de dose efetiva no período de 1 ano, seriam quantos millisieverts? Hein? Seria, tá? Isso é no período de 5 anos, né, professor? 20 milisievert? Esse 20 milisievert é uma média ponderada em 5 anos consecutivos, tá? O limite de dose efetiva durante 1 ano, tá, não pode exceder 50 milisievert. A média ponderada em 5 anos consecutivos não pode exceder 20, tá? Detalhes aí. E 1 ano não pode exceder a 50. Isso. E durante 5 anos, né, consecutivos, não poderá exceder 20. Mas se o técnico trabalhar, tipo, 1 ano, aí parar e depois voltar outro ano, aí não conta desse jeito. Não conta. Conta a parte só de 1 ano, que vai só até 5 milisievert, né? Isso. Tá certo. Assim, não, gente. É 50 milisievert, tá certo? 50. Tá? 50. E, tipo, isso aqui é estabelecido para cada trabalho. Então, se você trabalha em 2 cantos, essa lei aqui dos 20 milisievert e dos 50 vale para cada trabalho, não é para todos ao mesmo tempo, tá certo? Então, como eu falei para vocês, né, eu estou utilizando o Zoom com a minha conta, já que a gente está repondo essa aula. Então, aqui o Zoom já está marcando 4 minutos para encerrar a reunião. Então, eu vou acabar aqui com a aula e aí vocês já podem entrar de novo, tá? Para a gente poder prosseguir. Só para não ter que interromper na hora da leitura da questão, tá certo? Então, eu vou encerrar a reunião, aqui a aula, e aí vocês entram de novo, tá? Não demorem, por favor. Só entrar de novo, aperta gravar, certo? Para quem for chegando, né? Coloca o nome no chat. Para quem já tiver colocado no primeiro bloco, não precisa colocar de novo, tá bom? E vamos lá. Vamos lá, Raniele, novamente. Gostei da sua leitura. Faça aqui a leitura de novo dessa questão. Pode ler aí. Eu? Peraí. Concurso Público Univasp. Sobre a interação dos raios-x com a matéria, assinale a alternativa incorreta. A. A atenuação ocorre quando a intensidade do feixe é reduzida com o resultado de um processo de interação entre os raios-x e a matéria. B. A absorção ocorre quando, numa interação, o fóton de raio-x transfere toda a sua energia ao material observador, desaparecendo. C. O efeito fotoelétrico ocorre quando o fóton interage com um átomo e desaparece, fornecendo um elétron orbital. Toda a sua energia é expulsando esse elétron de sua órbita, geralmente da camada K. D. Razão de liga teu áudio. O efeito Compton ocorre quando um fóton maior a 1,022 interage com o núcleo do átomo e desaparece, surgindo um par de elétrons, um negativo e outro positivo.
A radiação eletromagnética tem um campo elétrico que pode produzir oscilação do elétron orbital do átomo na mesma frequência, ou seja, o elétron absorve e emite radiação na mesma frequência e em fase. Assim ocorre o espalhamento coerente. Pronto, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês refazerem aí a leitura e observarem aí qual a alternativa incorreta, viu? A questão que é a alternativa errada. Então, avaliem aí e me digam quando encontrarem a alternativa incorreta. Então, gente, descobriram aí qual é a errada? Esses conceitos a gente viu lá nas primeiras aulas, certo? De atenuação, de absorção, de efeito fotoelétrico, Compton, produção de pares, tá? Vamos lá, vou fazer aqui a leitura e vou comentando com vocês. Alternativa A. A atenuação ocorre quando a intensidade do feixe é reduzida como resultado de um processo de interação entre o raio-x e a matéria. Então, ó, a intensidade do feixe é reduzida. Então, vai haver um bloqueio e vai impedir a trajetória da radiação. Esse bloqueio, tá, acontece como resultado de um processo de interação entre os raios-x e a matéria. Então, essa alternativa está aí correta. Tá? Letra B. A absorção ocorre quando, numa interação, o fóton de raio-x transfere toda a sua energia ao material, né, que é o absorvedor, é quem vai absorver a energia, desaparecendo. Aqui também está correto, e esse conceito caracteriza o efeito fotoelétrico, quando uma radiação ela deposita toda a sua energia em um elétron, tá? E aí esse elétron ele vai ser expulso da eletrosfera e a radiação vai sumir, transfere toda a sua energia para o elétron. Então a gente também já tem aqui a alternativa C como sendo correta, tá bom? Letra D. O efeito Compton
ocorre quando um fóton de energia maior que 1,022 MeV interage com o núcleo do átomo e desaparece, surgindo um par de elétrons, um negativo e outro positivo. Será que essa definição realmente é voltada para o efeito Compton? Vamos ler a E. A radiação eletromagnética tem um campo elétrico, correto, e pode produzir oscilação, correto também, do elétron orbital do átomo na mesma frequência. Ou seja, o elétron absorve e emite radiação na mesma frequência e em fase. Assim ocorre o espalhamento coerente, certo? Então, essa alternativa também se encontra correta. Ou seja, eu vou ter ali o meu elétron sendo excitado, não mais ionizado. Então, a alternativa D fica sendo a alternativa incorreta, né? Que para a gente é a alternativa correta, tá? Por quê, gente? Esse mecanismo, esse processo de uma radiação interagir com um elétron, né? Na verdade, interagir com o núcleo do átomo e desaparecer, dando origem a um par de elétrons, um positivo e um negativo, é decorrente do efeito de produção de pares, tá? No efeito Compton, eu tenho o seguinte, eu tenho a energia, a radiação, depositando metade da energia no elétron, e aí tanto ela como o elétron vão se propagar para fora do átomo, né? Ambos em diferentes direções. Aqui na produção de pares, eu tenho uma radiação de alta energia, tá? Que interage com o núcleo, e aí ela vai depositar toda a sua energia no núcleo, tornando o núcleo instável. Com isso, eu vou ter o surgimento de um par de elétrons. O negativo, que é o elétron, e o positivo, que é o pósitron, tá bem? Então, eu tenho aí esses dois processos durante a produção de pares. Aqui a questão está incorreta, porque ela traz esse nome Compton, né? E era para estar apenas produção de pares, tá? Próxima questão. Quem gostaria de fazer aí a leitura? Vamos lá, Rosângela. Você que chegou agora, faça a leitura para a gente, por gentileza, da questão. Tanto da questão como dos itens. Você poderia fazer a leitura? Já. Nada. Quem quiser se habilitar aí, fica à vontade para ler. Eu faço, professor. Beleza. As exposições ocupacionais normais de cada indivíduo decorrentes de todas as práticas devem ser controladas de modo que os valores dos limites estabelecidos na resolução CNEM 12/88 não sejam excedidos. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta. A dose efetiva média anual não deve exceder 20 milissieverts em qualquer período, durante 5 anos consecutivos, sendo que não poderá ultrapassar 50 milissieverts em nenhum ano. B. A dose equivalente anual não deve exceder 500 milissieverts para extremidades do corpo e 150 milissieverts para o cristalino do bulbo ocular. C. Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnósticos, exceto em treinamentos, e nesses casos as exposições devem ser controladas. D. É proibida a exposição ocupacional de menores de 16 anos. E. Grávidas devem ser afastadas imediatamente da função. Pronto. Então, né, façam a leitura novamente, só para vocês, e busquem a alternativa incorreta, tá? Há apenas uma alternativa errada.
2 minutinhos aí para que vocês avaliem a questão. Diga, Alisson. Pronto, lá no YouTube tem 2 vídeos, né, da aula de ontem, porque eu não juntei, não transformei em um único vídeo, tá? Aí tem um que tem o nome da aula e lá no final tem assim, começo, e o outro tem assim, continuação. Aí o começo é o primeiro vídeo e a continuação é o segundo. Lembra que ontem a nossa aula foi interrompida, né? E aí eu acabei postando os 2 vídeos, tá? Essa aula de hoje, que a gente vai fazer os blocos separados, eu vou juntar tudo e postar depois, amanhã no caso, tá? Professor, o senhor já deve ter falado do trabalho, né? Não comentei sobre o trabalho ainda. Quer dizer, o que é que você quer saber sobre o trabalho? Pronto. É porque, professor, eu tô com muita dúvida e eu acho que o pessoal também tá. Porque, Ah, assim, tem aqueles tópicos, né, que o senhor mandou aquele exemplo. uhum. Aí a gente vai criar como se fosse a nossa sala, né, o plano radiológico da nossa sala, né? Aí eu vou me basear em outros planos ou eu vou criando fictício, assim, Pronto. Você eu vou pode pegando criar, outros modelos e vou respondendo. você pode inventar, né? Pode fazer fictício ou pode citar como exemplo algum outro hospital, né, que você conhece, né, que você já visitou, por exemplo, tá bom? Quando eu falo fictício, é Tá inventar bom. o Eu nome do achei assim no hospital, inventar o CNPJ. É claro que vocês não hospital vão. é o nome do responsável, né? Isso aí vocês inventam. É claro que vocês não vão atrás Pronto, o do CNPJ de um responsável. hospital, tá? Porém, tem que seguir ali Tá os ok. itens que tá grifado lá no documento que eu enviei, tá bom? No domingo ficou até que horas a entrega do trabalho, professor? Até meia-noite. Meia-noite do domingo, né? Isso. Pronto, tranquilo. Em relação às aulas do YouTube, tá? Lá tem parte 4, porque a gente teve 4 aulas só falando da portaria da CNEM. Aí teve a parte 1, 2, 3 e 4, tá bem? Aí a parte 4 tem 2 vídeos, que no caso são os 2 da aula de ontem, tá? Então vamos lá avaliar essa questão. Eu acho que é a C, professor, aí. Essa questão ela tem uma pegadinha. Vamos lá. Ela quer saber a questão, a alternativa incorreta quanto aos limites, né, de dose aí que são estabelecidos pela CNEM. A dose efetiva média anual não deve exceder 20 milisievert em qualquer período durante 5 anos consecutivos, sendo que não poderá ultrapassar 50 milisievert em nenhum ano, né? Em nenhum ano poderá ultrapassar 50 milisievert. Esta alternativa está correta. Letra B. Dose equivalente anual, a dose equivalente anual não deve exceder, né, não deve ultrapassar 500 milisievert para extremidades do corpo e 150 milisievert para o cristalino do bulbo ocular. Esta alternativa também está correta. Letra C. Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnóstico, exceto em treinamentos. E, nesses casos, as exposições devem ser controladas. Alternativa também correta, gente. Menores de 18 anos podem estagiar, né? Não podem exercer a função. E no estágio, as exposições são controladas, ou seja, existe ali um tempo, né, a qual o estagiário pode estar presente no local, né? Como, por exemplo, estagiar somente 24 horas semanais, não podendo ultrapassar esse limite de horas. Letra D. É proibida a exposição ocupacional
de menores de 16 anos. Correto também. Menores de 16 anos não podem ser expostos de forma ocupacional. O que é exposto de forma ocupacional? Não pode trabalhar, não pode estar exercendo aquela ocupação, aquela profissão. E letra E, grávidas devem ser afastadas imediatamente da função, tá? Então, acho que essa questão foi um pouco duvidosa para todos. A alternativa incorreta aqui, por incrível que pareça, fica sendo a alternativa E, tá? A mulher grávida, a gravidez, na verdade, ela passa aí por 3 períodos, tá? Nós temos o período que vai ali dos 9 primeiros dias, tá? Que é quando acontece a fecundação. A gente tem um período de organogênese, que é quando os órgãos começam a se desenvolver. E a gente tem um período de crescimento fetal, que já é no finalzinho ali do processo, né, de gestação, já próximo do parto. A mulher grávida, né, ela pode trabalhar no setor de radiologia, contanto que ela não seja irradiada na região da pelve e na região do abdômen, tá? A portaria, ela proíbe que a mulher trabalhe, porém, não necessariamente ela deve ser afastada de forma imediata, tá? Pois, tá? Essas fases da gestação que eu falei para vocês, em cada uma delas, o embrião, o feto, vai ter um determinado nível de radiosensibilidade. Então, na primeira fase da gestação, tá? Muitas das mulheres nem sabem que estão grávidas. Então, não tem como ela ser afastada, porque ela não sabe que está grávida. Por isso que também lá diz que tem um período da menstruação, se não vier, a mulher tem que ser considerada grávida caso ela ache que está, tá? Então, essa é uma questão aí que possivelmente as pessoas que fizeram esse concurso entraram com algum tipo de recurso, tá? Pela ambiguidade que a questão apresenta na sua alternativa, que até então é a incorreta, né? Que para a gente é a correta, é a que tem que marcar, tá? Então, aqui, grávidas devem ser afastadas imediatamente da função. É uma coisa muito ambígua. Porque e se a mulher não souber que está grávida, né? Que está gestante, tá? Então, é muito comum no concurso a gente se deparar com questões confusas e que se a gente for se aprofundar, for estudar, for pesquisar, a gente vê que às vezes existe o erro na questão. E aí a gente pode estar entrando aí com recurso, tá? A fim de que a questão seja anulada. Porém, até então, essa questão ela não foi anulada como é que eu posso dizer? Desse concurso, tá? Raio-X panorâmico, tá bem? A mulher, ela pode realizar o exame, porque a radiação vai estar inclusa apenas nessa região da face. Ela não se espalha para a região do abdômen, isso para o paciente. Quem opera o equipamento pode realizar o procedimento, tá? Uma vez que a dose de radiação ali, ela é inferior e existe o biomo de chumbo para a proteção da mulher, tá? Porém, existem algumas fases, existe uma parte da gestação que é aconselhado que ela não vá trabalhar, pois o feto ele pode estar ali mais sensível, que no caso são nas primeiras semanas. Há a possibilidade de desenvolver anomalias, tá? Congênitas de forma mais fácil. Próxima questão. Eu posso fazer a leitura. Os princípios básicos que regem o sistema de proteção radiológica são: letra A, justificação da prática e das exposições médicas individuais. Letra B, otimização da proteção radiológica. Letra C, limitação de doses individuais. Letra D, prevenção de acidentes. Letra E, todas alternativas acima. Então, a questão aí, mamão com açúcar, bem facinha. Quais são, gente, os princípios básicos que regem o sistema de proteção radiológica? Lembrando que a questão não...
Letra E. Alguém discorda? Uhum. Alguém acha que está errado, que não é a E? Lembrando, tá? Que a questão ela não especifica se os princípios são da portaria ou se são da SENEM. Então, a gente considera tudo, tá? Com isso, a alternativa correta é a E. Todos os itens estão corretos, tanto A, como B, como C, como D, né? Todas as alternativas acima. Esses 4 princípios a gente encontra lá na portaria, tá? 453, opa, spoiler, de 98, tá? Na norma da SENEM 3.01, a gente não encontra o item D, tá? Não existe na norma da SENEM o princípio da prevenção de acidentes, sendo então as alternativas aí todas corretas quanto à portaria, tá? Se fosse da SENEM, a D seria incorreta, porque não possui esse princípio lá, tá certo? Próxima questão que eu passei aí sem querer, mas vamos lá. São equipamentos de radioproteção, exceto letra A, parede de concreto, letra B, avental de chumbo, letra C, luvas de chumbo, letra D, óculos de chumbo, letra E, barita, tá? Barita vem de chumbo, tá bom? E aí, qual? Pois é, né, gente? Acabei passando sem querer. Hoje meus dedos estão aqui agitados. Mas, enfim, letra A, tá? É a alternativa incorreta. É o exceto que a questão pede. Lembra que a parede de concreto não é suficiente para blindar a radiação, tá bem? Eu preciso de uma parede baritada, uma parede de chumbo, tá bom? Então, a questão também é bem fácil. Próxima questão. Quem gostaria de fazer a leitura? Quem para ler? Lê aí o Alisson pra gente. Essa da PMS Isso. de 2019, técnico em radiologia. Com relação ao sistema de proteção radiológica que consta na portaria MS-SVS número 453 de 1º de junho de 1998, julgue os enunciados abaixo e coloque V para verdadeiro e F para falso. E a seguir assinale a alternativa correta. Fica proibida toda exposição que não possa ser justificada, incluindo a exposição deliberada de seres humanos aos raios-x diagnósticos com o objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariem o princípio da justificação. Com relação aos limites de dose individuais de exposição ocupacional, a dose efetiva média anual não deve exceder a 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder a 50 milisievert em um ano. As condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda 2 milisievert durante todo o período restante da gravidez. Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnóstico, nem mesmo para fins de treinamento. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento dos parênteses. Obrigado. Então, gente, novamente, né, uma questão sobre os limites de dose e a possibilidade de trabalho dentro do setor de radiologia. Então, 2 minutinhos aí para vocês refazerem a leitura da questão e encontrarem a alternativa correta.
Bem fácil também essa questão. Então, gente, qual a alternativa aí correta? Ah, professor. Ah, Alguém discorda? Vamos lá. Fica proibida toda exposição que não possa ser justificada, incluindo a exposição deliberada de seres humanos aos raios-x diagnósticos com o objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariam o princípio da justificação. Então, esse item fica sendo aí correto, verdadeiro. Com relação aos limites de doses individuais de exposição ocupacional, a dose efetiva média anual não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 milisievert em nenhum ano. Já vimos isso em 3 questões e vimos que é verdadeiro. As condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose na superfície do abdômen não exceda 2 milisievert durante todo o período restante da gravidez. Então, mulheres grávidas que trabalham com raio-x, com algum tipo de exame que envolva radiação, deve-se ter o controle de que a superfície do abdômen ela não tenha uma dose ali absorvida, né, exposta, maior que 2 milisievert durante todo o período de gestação a qual ela esteve trabalhando. Então, também é a alternativa aí correta. Verdadeiro. E menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnóstico, nem mesmo para fins de treinamento. Então, nós vimos, né, em uma questão anterior, que menores de 18 anos
podem passar pelo treinamento, né? Dentro do setor de raio-x diagnóstico, porém, com dose aí sendo controlada, tá? Então, esse último item fica sendo o único falso dentre esses que a questão expõe, sendo, então, o item A aí o item verdadeiro, tá? Então, de novo, tá? Estamos aqui encerrando o nosso segundo bloco. Vou encerrar e vocês já voltam para a gente poder concluir o nosso último bloco de aula, certo? Então, eu vou terminar e vocês voltem de novo para a gente poder dar procedência aí com as questões, tá bom? Arrocha. Eu faço a leitura dessa aqui. Conforme orientações da Portaria 453, né, de 98, acerca dos requisitos operacionais dos serviços de radiologia médica ou odontológica, analise as proposições abaixo. Primeira, para responder pela função de responsável técnico, é necessário possuir formação em medicina, enfermagem ou odontologia, no caso de radiologia odontológica. 2. Nenhum tipo ou modelo de equipamento de raio-x diagnósticos componentes, né? Sendo eles tubo, cabeçote, sistema de colimação, mesa, book, mural, seriógrafo, sistema intensificador de imagem e acessórios de proteção radiológica em radiodiagnóstico podem ser comercializados sem possuir registro do Ministério da Saúde. 3. O responsável técnico pode responsabilizar-se por, no máximo, 2 serviços, desde que haja compatibilidade operacional de horários. 4. Em cada serviço de radiodiagnóstico, deve ser nomeado um membro da equipe para responder pelas ações relativas ao programa de proteção radiológica, denominado Supervisor de Proteção Radiológica de Radiodiagnóstico. 5. É permitido ao responsável técnico assumir também as funções de supervisor de proteção radiológica, desde que seja possível a compatibilidade entre as funções e não haja prejuízo em seu desempenho. Então, a questão aí falando sobre o responsável técnico e o supervisor de proteção radiológica, tá? 2 minutinhos aí para vocês realizarem novamente a leitura e tentarem encontrar a alternativa que condiz com a alternativa correta, né? Que é o que a questão pede.
E aí, Alisson, achou alguma alternativa correta? Professor, tô meio confuso aqui com essa primeira, mas tô mais para uns 80% de certeza. Vamos lá. A primeira diz o seguinte: para responder pela função de responsável técnico, é necessário possuir formação em medicina, enfermagem ou odontologia, no caso de radiologia odontológica. Tá? Essa alternativa está incorreta, está errada. Não necessariamente você precisa ser um médico, um enfermeiro ou um dentista. A grande maioria é médico e dentista, porque eles são os donos, né, das clínicas de radiodiagnóstico, médico ou odontológico. Porém, não é especificado que se tenha, que necessariamente seja esse tipo de profissional o responsável técnico, tá bem? Poderia ser outro profissional responsável? Sim, poderia ser o próprio técnico em radiologia, se ele fosse o dono da clínica, tá bom? Mas, Mesmo, tipo, se ele não mesmo, fosse o dono, pronto. e Se não, aí ele exercesse a função de, assim, responsável, né, pela clínica, ele sim, poderia? o correto, né, o estabelecido é que o responsável técnico seja responsável pelos exames que são realizados. Então, qualquer coisa que Uhum. acontecer em relação ao exame, é ele que se responsabiliza. Por isso que a grande maioria é um médico ou um dentista. O técnico é mais fácil ele ser o supervisor de proteção radiológica do que o responsável técnico, viu? Entendi. Então, a 1 está incorreta. Tá incorreto. Aí, 2. Nenhum tipo ou modelo de equipamento de raio-x diagnóstico, componentes e acessórios de proteção radiológica em radiodiagnóstico pode ser comercializado sem possuir registro do Ministério da Saúde. Esse está correto, tá? Qualquer Correto. equipamento de radiologia tem que ter o registro pelo Ministério da Saúde. Caso contrário, não pode ser comercializado, Não nem pode. utilizado. Terceiro, o responsável técnico pode responsabilizar-se por, no máximo, 2 serviços, desde que haja compatibilidade operacional de horários. Também está correto, certo? O responsável técnico pode ter 2 trabalhos, porém deve haver ali uma compatibilidade de horário, né? Não pode exercer a mesma função em 2 Ah, locais ao mesmo tempo. bem, eu não me atentei a questão responsável técnico, né? Então ele só pode ter no máximo 2 serviços, o Isso, responsável. sim. Mas o técnico mesmo, ele pode ter mais de 2, né? Pode até ter 10, se der tempo. Se der tempo, né? 4. Em cada serviço de radiodiagnóstico, deve ser nomeado um membro da equipe para responder pelas ações relativas ao programa de proteção radiológica, denominado supervisor de proteção radiológica, também correto. E quinta, é Correto. permitido ao responsável técnico assumir também as funções de supervisor de proteção radiológica, desde que seja possível a compatibilidade entre as funções e não haja prejuízo em seu desempenho, também correta, tá? O responsável Correto, técnico, né? ele também pode ser o SPR, que é o supervisor de proteção radiológica, contanto que não haja ali obstáculos para que ele exerça as 2 funções, tá? Então, a Tá certo. alternativa correta fica sendo a letra B. Alternativa B. Apenas a primeira está incorreta, né? Todas as demais encontram-se dentro dos parâmetros exigidos pela portaria. O povo não entrou não, professor. Entrou não, mas vamos lá. Leia aí essa questão. Com relação à proteção radiológica, analise as proposições abaixo. A radiome... A radiome... Ah, não, peraí. A radiodermite Isso. ocasionada pela radiação ionizante é um exemplo de efeito biológico estocástico
A dose de radiação diminui pela razão inversa do quadrado da distância. A dose de radiação, o valor de MAS escolhido pelo operador. O uso de aventais de chumbo ajuda na proteção contra a radiação secundária formada no objeto irradiado. Os efeitos biológicos decorrentes da exposição à radiação ionizante podem ser divididos em estocásticos e determinísticos. É correto o que se afirma apenas em A, B, Então, C, D pronto. ou E. Questão aí falando sobre os efeitos biológicos, né? Fácil também. Veja aí. Vamos lá. Eu só acredito que seja D. A letra C é A letra D. D. Isso. Pronto, vamos lá. A radiodermite, ocasionada pela radiação ionizante, é um exemplo de efeito biológico estocástico. A radiodermite é uma lesão na pele, é uma irritação que normalmente é causada dentro dos efeitos determinísticos, tá? Aqueles que acontecem de forma imediata, em um curto prazo de tempo. Então, a primeira aí está incorreta. 2. A dose de radiação diminui pela razão inversa do quadrado à distância. Ou seja, quanto mais distante você estiver da fonte de radiação, menor, tá? É a dose. Reduzida, ela será. Então, aqui, esse item também está correto. 3. A dose de radiação no paciente é diretamente proporcional ao valor de MAS escolhido pelo operador. O MAS é a miliamperagem por segundo, né, que controla ali o tempo de exposição. Então, a quilovoltagem ela sempre será proporcional ao MAS, tá? Então, aqui também fica sendo uma alternativa correta. 4. O uso de aventais de chumbo ajuda na proteção contra a radiação secundária formada no objeto irradiado. Também correto, tá? Correto. E 5. Os efeitos biológicos decorrentes da exposição à radiação ionizante podem ser divididos em estocásticos e determinísticos. Também correto, tá? Então, a alternativa aqui a se marcar seria a alternativa A, exatamente. A. Apenas a primeira aí está incorreta. Vamos para a próxima. Leia aí, ó, questão de concurso de Fortaleza. Prefeitura Municipal mesmo. Em relação ao monitoramento pessoal, incluindo dosímetros com filmes que precisam ser encaminhados para leitura. A duração do tempo em que um monitor pessoal poderá ser usado é determinado pelo oficial de segurança radiológico ou serviço de dosimetria,
fiscal da vigilância sanitária, supervisor do SENEM ou chefe do setor de radiologia? Então, o monitoramento pessoal, ele acontece pelo dosímetro, né? E aí esse dosímetro, ele é encaminhado para leitura, a qual mensalmente deve ser encaminhado e deve ser trocado. Porém, quem é que permite a duração do tempo em que o monitor pessoal pode ser usado, né? Já pulando aqui para a resposta, oficial de segurança radiológico ou serviço de dosimetria, tá? Aqui em Fortaleza, a gente tem a ProRad, que é um laboratório específico. É ele que determina o tempo que o dosímetro deve ser utilizado e deve ser levado para troca e leitura, tá bem? E aí o técnico ele consegue observar o tanto de dose a qual ele foi exposto durante aquele mês de trabalho, certo? Então quer dizer que a ProRad ela Um tem serviço de dosimetria. autonomia, ela tem autonomia para fazer isso. Isso. Ela não só tem autonomia, como ela rege, né? Ela diz que mensalmente tem que ser trocado, não pode passar aí de um mês de uso, tá? Mas tipo assim, aí se o hospital, sei lá, a clínica, disser assim, não, só mais 15 dias. Pronto. Se houver a fiscalização da Anvisa, né, ou da SENEM, dependendo do setor, a clínica é multada, certo? É multada. Sim. Então, por exemplo, professor, a ProRad segue, é uma política da ProRad, mas é uma política do CNEM? É uma política da ProRad, ela que exige que o dosímetro, né, tem que ser trocado mensalmente. Com isso, a Anvisa, né, na portaria 453, ela tem um pontinho lá que fala isso, que o dosímetro tem que ser trocado mensalmente. A CNEM não especifica isso. Ah, tá certo. Tá? Então é a Anvisa que especifica, né? Isso, na norma, sobre a troca do dosímetro. Outra questão aí também do mesmo concurso. Vou fazer a leitura. Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2014. O conjunto de medidas que analisa os níveis de radiação no entorno das salas de exames refere-se a um tipo de monitoração diária que tem como objetivo verificar se as blindagens de cada parede da sala e demais estruturas, como biombo, vidros plumbíferos e portas, oferecem proteção adequada aos trabalhadores e indivíduos do público, de acordo com a comparação com os limites máximos estipulados pela legislação. Com base nos níveis medidos e em estimativas, por exemplo, da carga de trabalho e de uso do equipamento durante um determinado tempo e nas taxas de ocupação em cada vizinhança, verifica-se a adequação das blindagens. O laudo, segundo o regulamento, tem validade de 4 anos ou deve ser refeito sempre que alguma alteração na estrutura ou nas estimativas anteriormente realizadas sofrer modificações significativas. Tais medidas são referentes ao levantamento radiométrico, memorial descritivo de proteção radiológica, sistema de assentamentos radiológicos ou programa de garantia da qualidade. Então, dentro do setor de radiologia, o supervisor de proteção radiológica, ele exerce a atividade, tá? Que eu já vou te dizer qual é a resposta, que é o levantamento radiométrico, tá? Inclusive, isso tem até num trabalho que vocês estão fazendo. Esse levantamento radiométrico, ele funciona de forma que o supervisor, ele vai levar um detector de radiação até a clínica e vai medir a radiação nas áreas controladas, onde nós temos a presença da blindagem, para ver se a blindagem está sendo eficiente para barrar a radiação, tá certo? Então, fica sendo aí função, né, também do supervisor de proteção radiológica a questão do levantamento radiométrico dentro ali do setor com a finalidade de ver se a blindagem está exercendo a sua função de barrar, de atenuar a radiação, tá? Professor, o supervisor, ele
como é que eu posso fazer essa pergunta? Quem é a pessoa que, ou o órgão que determina que essa pessoa vai ser o supervisor? É a clínica, o hospital, É a a CENEM, Prorrádio, tá? a CENEM. Comissão Nacional de Energia Nuclear. É o seguinte, se você tiver o interesse de ser o supervisor de proteção radiológica, você faz uma prova da CENEM, Certo. que ela vai Da te CENEM. habilitar como supervisor de proteção radiológica, tá certo? Ah, entendi. Existem também algumas especializações para ser, porém você precisa fazer a prova da CENEM para ter o título de supervisor de proteção radiológica, tá? Aí, no caso, eu vou ser um supervisor da CENEM. Isso. Isso? Porém, Eu você pode. eu vou trabalhar para eles. Não é que você trabalhe para eles, você vai se tornar um profissional autônomo e que vai em Ah, busca de entendi. trabalho em algum hospital, em algum setor de radioterapia, para ser supervisor de proteção radiológica, certo? Ah, entendi. Você não vai Entendi. trabalhar para ela, ela vai te dar a titulação para exercer a função, tá bom? Uhum. Aí o hospital que vai ser o tipo um empregador, né? Uhum, Ou a clínica, tanto faz. isso Entendi. mesmo. Vamos para a última questão, tá? O restante a gente continua amanhã. Também concurso aí recente, tá? Da Prefeitura de Fortaleza, realizado no ano de 2016. Faz aí a E professor, leitura. esse concurso, o senhor sabe qual para onde foi esse concurso? Qual hospital? Foi para o JF, esse daqui de 2016, e aquele Ah, foi anterior, pro JF. dessa questão aqui de 2014, também foi para o IJF, tá? Uma Tá seleção que certo. teve. Para esse JF novo aí nem vai ter, né? Já A teve o radiologia. concurso, já. O novo, mas não tinha para radiologia, não. Isso, não tem vaga para radiologia. Que chato, hein? Mas vai ter o concurso da FanSaúde esse ano, no final do ano. A saúde, mais alguma coisa relacionada à prefeitura, ao governo do estado? Não. Sim, as Sim? cooperativas, né? Algumas cooperativas elas irão deixar de existir e aí vai ter esse Uhum. concurso para as pessoas poderem se candidatar, né? E aí são Sei. várias vagas. Depois de dar uma pesquisada na internet, que a internet vai te esclarecer melhor do que eu, mas é um Tá bom. concurso que visa acabar com algumas cooperativas de trabalho. E a radiologia é uma das áreas que vai ter vaga, né? Fan saúde, né? Isso, FanSaúde, F-U-N Saúde. Tá, ok. Vou ler aqui, professor. E aí? O princípio ALARA é um acrônimo para a expressão tão baixo quanto razoavelmente execuível. Esse princípio postula que toda prática realizada com condições ionizantes deve ser mantida no nível mais baixo possível, garantindo uma otimização da dose ao disponibilizar um conjunto de procedimentos de proteção que evite uma exposição desnecessária. Assim, o princípio ALARA defende que seja empregado como forma de proteção radiológica de pacientes grávidas, que seja empregado sempre em pacientes com história familiar de câncer, que seja obrigatoriamente utilizado um dosímetro por parte dos pacientes, que seja empregado na proteção radiológica dos que trabalham com radiação ionizante. Acredito que aí você já tem, né, professor? Exatamente. Letra D. Bem facinho a questão, né? Quer saber Aham. aí aonde a gente emprega o princípio ALARA, né? Qual é o objetivo? Não se limita, né, apenas à proteção radiológica de pacientes grávidas, não é empregado em Uhum. pacientes com história familiar de câncer e não é empregado aí em pessoas que utilizam dosímetro. É empregado na proteção radiológica de qualquer pessoa que trabalha com radiação ionizante, né? Aquele mesmo princípio a Isso. qual, quanto menor for, quer dizer que a dose, ela tem que ser pequena, tem que ser diminuída, a fim de que não prejudique aí a qualidade do exame, tá? Então, meu Tá querido, mais bom. alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Tranquilo.
Então, vamos dar continuidade, tá? A essa resolução de questões amanhã, tá certo? Tá certo. Tá Então, ok. avisa aí a turma que amanhã a gente permanece aí no nosso mesmo horário de 18h30, tá certo? Tá bom. Valeu, Aí o boa senhor, noite. aí, Oi? aí o senhor manda o link para Daisy Sim, Daisy vou mandar o do link, de tá? ontem, né? E o Aí de quando o senhor hoje? juntar, o senhor manda esse aí de hoje. Sim, Pois tá bom, amanhã, professor. Eu vou avisar aqui pro pessoal. beleza. Boa noite, até Boa amanhã. noite. Até, professor. Até mais. Tchau, tchau.